Olá para você! Você sabia que o pecado não confessado é um problema? E é um problemão. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, a gente erra, a gente peca, né? E a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente errou. O pecado, gente, quando a gente não confessa, né? Quando a gente não reconhece o nosso erro, parece clichê. A gente sabe que é importante, mas a gente não faz isso. Sabe por quê? Porque o pecado nos humilha, nos expõe. E a gente não quer isso. A gente quer manter uma aparência assim de vida perfeita. Só que quando a gente não confessa, isso é um problema para a vida da gente. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Fica até o final do vídeo comigo, vamos bater um papo, vamos refletir. Inclusive, se você quiser, comenta aqui embaixo a sua percepção sobre isso e vamos aprender juntos. Porque não é legal a gente ter falhas, ter os nossos pecados e não confessar os nossos pecados. Existe bênção quando nós confessamos, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá para você, eu sou a Jaque e estou aqui há uns meses fazendo a leitura diária da Bíblia, onde eu convido você para estar comigo. Não quero estar nessa sozinha, já fiz a leitura da Bíblia outras vezes, vou deixar até um card aqui em cima de um vídeo que eu já fiz sobre isso, mas agora o meu desafio, a minha missão é chamar você para estar comigo e ajudar você a fazer aquela coisa básica da vida cristã, que é ler a Bíblia, né? Não vale ter preguiça, não vale colocar desculpa, enfim, todo dia nesse horário, você vai tirar uns minutinhos, uns 10, 15 minutos que seja, e nós vamos meditar juntos na palavra de Deus, que vai trazer vida, vai trazer respostas para a vida da gente. Se você é novo no canal, considere se inscrever, ativa aí o sininho para você não perder os próximos vídeos. E você que já é inscrito aqui do canal, se você perdeu alguma leitura, dá uma olhadinha lá nas playlists que estão salvas dos outros livros e coloque a sua leitura em dia, porque aqui o nosso combinado é um só, é ler a Bíblia todo o dia. Mas antes da palavra do Senhor, que nós vamos dar uma meditada hoje, vamos falar com Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria, entendimento, que Ele traga à luz pecados que precisamos confessar para que sejamos curados na nossa vida espiritual e física também. Senhor, em nome de Jesus, graças eu te dou. Eu te agradeço pela tua palavra, por esse dia, por esse livro, Senhor, a Bíblia, que é o nosso manual de vida que o Senhor deixou pra gente. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, somos limitados, somos seres errantes, falíveis e precisamos do Senhor na nossa vida para nos conduzir. Abra a nossa mente, o nosso entendimento para que a gente entenda a tua palavra, entenda essas escrituras e que a gente possa praticar, extrair lições e sair dessa vida, ó Deus, de marasmo, sabe? Que a gente possa, assim, realmente a ser elevado a um novo nível de conhecimento, de prática cristã, para que as nossas vidas sejam transformadas, as nossas famílias sejam transformadas, a nossa casa, nosso bairro, onde nós estivermos, sejam ambientes transformados. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que a sua palavra nos transforme por inteiro, nos molde, sabe, nos transforme de dentro para fora, tornando a gente um povo mais empático, um povo mais perdoador, ó Deus, um povo mais obediente, um povo mais servo do Senhor, sabe? No nome de Jesus, nos transforme completamente, que possamos ser, ó Deus, pessoas com corações mais ensináveis e não arrogantes, Senhor, porque do Senhor precisamos e temos que aprender todo dia um pouco mais. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Então você que está aí, traz a sua Bíblia para cá, ou seu celular. Ali no Play Store tem aplicativos de Bíblia, vale, tá bom? Se você não tiver, porque você está na rua, enfim, me ouça, porque a fé também ela é gerada pelo ouvir, mas quando você chegar em casa, pega a sua Bíblia, nem que seja aquela lá da sua avó, pega lá a Bíblia da sua avó, da sua tia, aquela que você não lê, sabe? Aquela que você ganhou quando você foi na igreja pela primeira vez na infância, pega a sua Bíblia, porque o importante é ler a Bíblia, tá bom? E hoje a palavra de Deus nós vamos meditar aqui no livro dos Salmos. Esse é o livro que estamos lendo no momento, o livro dos Salmos, e vamos ler hoje Salmo 32, em que a palavra de Deus ela fala bem assim pra gente: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, os meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque a tua mão pesava sobre mim, de dia e de noite. O meu vigor se esgotou como no calor da terra seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Sabe, gente, quando eu estava lendo esse salmo, eu lembrei de um vídeo que eu fiz aqui, eu vou deixar o card aqui em cima, chamado Confesse e Deixe. E assim, muitas vezes nós cristãos, ou que nos denominamos, autodenominamos cristãos, a gente sabe que é importante a gente não pecar, né? Mas a gente sempre vai continuar errando. A gente, enquanto estiver nessa terra, a gente vai cometer falhas, a gente vai cometer erros, vai pecar. Isso vai acontecer, sabe? A questão é que, assim, quando isso acontece, a gente deve confessar os nossos pecados e levar ao Senhor. Parece que, assim, parece clichê. A gente sabe que é importante confessar o pecado, mas a gente não faz isso, porque a gente quer manter aquela reputação de pessoa intocável, né? Ou uma reputação de pessoa super correta, que não peca, que não falha, né? E, gente, existe um problema nisso, que quando a gente não confessa o nosso pecado, a gente adoece. Olha o que o Davi, né, aqui no Salmo, olha o que Davi fala. Ele fala aqui no versículo 3. Enquanto eu me calei, os meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Ou seja, fisicamente, os ossos ali de Davi começaram a sentir o impacto do silêncio, porque Davi não tinha confessado o seu pecado. Agora, por exemplo, você que é médico, você pode dizer até melhor do que eu o que isso significa. Meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Que tipo, de repente, de doença que podia estar acontecendo aqui ou desenvolvendo aqui na vida de Davi, porque ele estava em silêncio. O que eu quero dizer, eu não sou especialista nisso, tá? Vou deixar isso bem claro no vídeo. Mas o que o texto ele deixa muito claro para mim é que quando Davi, enquanto ele não confessou o pecado dele, ele sofreu fisicamente no seu corpo. Quer ver uma outra coisa? Aqui, o versículo 4, né? Ele fala assim que a mão do Senhor pesava sobre ele, né? Ele estava sentindo o peso daquela situação. Ele falava assim: o meu vigor se esgotou. Ou seja, sem vigor, sem energia. Eu pensaria até que isso tem a ver também com expectativa. Sabe quando a gente parece que a gente está super desanimado, sem expectativa de nada? E, enfim, a gente fica muito mal, muito para baixo. Também como uma consequência de silêncio, de um pecado não confessado. Então Davi, ele estava sentindo os impactos do pecado não confessado, tanto externamente no seu corpo físico, né, quanto também interno, porque ele começou a viver, gente, um momento assim de tristeza tão grande que ele mesmo percebeu que ele precisava confessar esse pecado. Aí olha o que ele fala para Deus, assim, versículo 5, eu confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Ou seja, ele tinha feito algo, ele era responsável por aquilo, ele era responsável por ter cometido aquele pecado, ele se sentia culpado, mas ele não deixou mais isso debaixo do tapete. Ele levou isso para Deus. Ele não escondeu mais de Deus aquela culpa. E aí ele fala assim, eu disse, eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E aí a bênção que vem sobre ele, né? E tu perdoaste a culpa do meu
pecado, ou seja, a bênção que existe quando você confessa algo que você falhou, né? O perdão do Senhor. Isso não quer dizer, gente, que assim, as consequências elas não vão vir do pecado, do erro, elas vão vir. Mas o que acontece é que você começa a receber o perdão de Deus sobre aquilo. E a sua vida começa a mudar só por isso. Sabe, você não começa a carregar mais uma culpa que já não é mais sua. Você já entregou para Deus, você já confessou esse pecado. Você agora recebe o perdão do Senhor. E aí você pode continuar seguindo em frente. Se você confessa o seu pecado ao Senhor, você não tem como mais adoecer, porque você não está mais em silêncio, você já reconheceu o seu erro. Então a sua vida ela precisa andar. Mas o que eu quero também trazer aqui como reflexão, que é o que a Bíblia fala, né? Aquele que confessa e deixa. É por isso que eu vou deixar o card aqui em cima. Você cometeu aquela falha, se arrependeu, bora deixar para trás. Agora é vida que segue. Não ficar se automutilando, se autoculpando por alguma coisa que já aconteceu, você já se arrependeu, você já confessou. Agora segue em frente, para que a sua vida seja uma ascendência, né? Para que a sua vida cresça. Agora, o que não deve acontecer é você pecou, você errou, confessou e vai lá e comete o mesmo pecado e comete de novo e de novo e de novo. Ou seja, não houve arrependimento, não tem arrependimento de obras aqui. E aqui esse é o problema. A ideia é você abandonar o pecado e seguir em frente. Abandona o pecado, confessa o seu pecado, deixa esse pecado para trás e segue em frente, para você continuar debaixo dessa bênção do Senhor de perdão de pecados. E aqui a palavra do Senhor, ela também continua assim dizendo pra gente, né? Versículo 6. Assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Eu gosto disso quando Davi fala sobre isso, porque ele traz pra gente assim um contexto de que existe esperança de a gente encontrar o Senhor para apresentar os nossos pecados e a gente confessar essas coisas assim para Ele. E eu gosto muito também do versículo 1, quando ele fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Não quer dizer que você está cobertando o pecado, não é isso. Significa que o seu caminho vai ser um caminho feliz. Feliz porque você recebeu o perdão daquele pecado e daquela transgressão. Quando o texto fala assim, cujo pecado é coberto, é porque assim, já está resolvido, você é feliz, você já foi perdoado, o Senhor já tira ali da vista aquele pecado, ele não vai mais ficar, ele não vai ficar apontando ali na sua cara, sabe? Vai ficar sempre te lembrando do que você fez. O seu pecado já é lançado lá no mar de esquecimento de Deus. Então você já é feliz por isso. Então, gente, eu penso assim, por mais que a gente saiba que é importante a gente confessar os nossos pecados, às vezes a gente resiste muito em confessar os nossos pecados, porque eles vão nos custar tudo. Eles vão muitas vezes, como eu disse, parece que é como se o pecado assim, nos humilhasse, nos expusesse, e a gente quer manter a todo custo assim, uma vida perfeita, que na verdade não é. E aí eu paro e fico pensando assim, a que custo? Que a gente fica mantendo uma imagem de ou pessoa perfeita ou família margarina que não é, sabe? A gente tem que ser real. A gente tem que entregar para Deus e falar para Deus as coisas assim que não são legais, sabe? Que tá nos amarrando, que a gente pecou, a gente errou. E se isso envolve até outra pessoa, nós pecamos com alguém, é chegar nessa pessoa, pedir perdão para ela também, reconhecer, falando assim, olha, errei. Sabe, eu participei de uma reunião essa semana na empresa que eu trabalho, que foi muito interessante, que isso assim, eu trouxe uma lição muito grande assim, de como que nós cristãos deveríamos agir, né? O diretor lá da área, ele foi trazer uns números para nós, assim, a gente já tinha feito uma previsão de planejamento financeiro para o ano, e aí ele veio fazer a reunião, ele falando assim, olha, e ele falou assim pra gente, olha, eu sei que nós fizemos esse planejamento, tá, mas nós erramos. Assim, nós erramos. Aí ele falou pra gente, eu podia ir lá na minha casa, pegar minha sacola de desculpas e trazer aqui pra vocês que nós erramos por causa disso, disso, disso. Não, eu só vou dizer pra vocês, nós erramos. E agora a gente vai fazer um novo planejamento, uma segunda chance para que a gente chegue no objetivo que a gente quer.
O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente dá muita desculpinha para não confessar pecado, quando o mais fácil, gente, o caminho mais fácil e bênção que é para nós é confessa e deixa, e alcance misericórdia no Senhor. Quando você confessa e deixa, existe a bênção do Senhor sobre você, a bênção do perdão do Senhor sobre você. Sabe, não se apegue ao orgulho, e eu diria orgulho de não confessar o seu pecado. Muitas vezes nós preferimos nos apegar ali ao orgulho, que é pecado, é a característica mais assim, que mais define Satanás. A gente prefere se apegar ao orgulho de não confessar, do que a gente confessar o nosso pecado e a gente receber a bênção do Senhor sobre nós, a bênção do perdão. E aí eu falo para você, quando você escolhe esse caminho, larga o orgulho, deixa de lado o seu orgulho de não confessar pecado, mas você vem para Deus e confessa: Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo outro, me perdoa, Deus. Eu agi assim com a pessoa, eu pequei com aquela pessoa, eu fiz algo mal contra aquela pessoa, me perdoa, Senhor. Com o coração arrependido, gente, não tem como, o Senhor, Ele perdoa. E assim, Deus, Ele tem uma nova história para você que escolhe o caminho do arrependimento, o caminho do confessar, sabe? E que o Senhor venha nos ajudar a fazer isso, a termos um coração assim. Quando a gente confessa o nosso pecado ao Senhor, quando a gente chega ao ponto assim, eu vou confessar meu pecado ao Senhor, você finalmente entendeu que você não tem mais nada a perder. Você não tem. Quem cuida da sua reputação é o Senhor, e Ele conhece os que são seus. É Ele que vai cuidar de você. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Ainda que as pessoas às vezes te olham de uma maneira assim ruim, porque dependendo do que aconteceu, do erro, do pecado, isso que possa ter impactado muitas pessoas, é claro que elas vão te olhar diferente. Uma vez um colega meu falou assim: olha, Deus perdoa, mas o homem não. É quase que uma verdade isso, né? Mas ainda que isso venha, gente, quando você cai em si o que foi feito e você realmente se arrependeu, você vai encontrar um novo caminho, um caminho de misericórdia, um caminho de bênção, um caminho de paz, que vai mudar toda a sua vida daqui para frente. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Fica firme na sua leitura. Quando eu terminar o vídeo, ore ao Senhor, peça para Ele mostrar para você áreas da sua vida que você precise confessar, que você precise apresentar ali diante do Senhor, pecados que você até hoje não conseguiu trazer à luz. Você sabe que estão ali, mas precisa confessar. Traga assim ao Senhor, sabe? Traga luz, confesse, deixa e alcance misericórdia em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você, até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.